É o programa da sabedoria às quartas e você precisa saber o que são as dimensões superiores. O que são as dimensões superiores e como elas estão relacionadas com a espiritualidade? Estarão elas relacionadas com a espiritualidade? Como podemos pensar em dimensões que são diferentes da experiência que temos? O que seria estar em contacto com outras dimensões, dimensões superiores? O que mudaria na nossa qualidade de vida se estivéssemos em contacto com elas? E porque uma pessoa iria querer procurar mudanças na percepção da realidade, que podem advir do contacto com outras dimensões maiores e mais inclusivas. Antes de falarmos sobre isso, gostaria de compartilhar um vídeo de alguns anos atrás, uma coisa curta, e depois voltarei e falaremos sobre isso. Na nossa percepção atual, nós imaginamos outros estados como estando lá fora, como fora no espaço, e usamos o termo outras dimensões. Mas porque nunca conseguimos realmente imaginar nada que não esteja de acordo com formas pré-existentes na nossa mente, como sabem, resultantes de experiências que tínhamos tido, projetamos essas formas lá fora. Mas nenhuma dessas projeções está lá fora. Elas são apenas a repetição de uma distração do nosso nível atual de percepção, porque nós sempre imaginamos tudo em termos de tempo e espaço. Mas isso é apenas material de ficção científica e até mesmo uma limitação da ciência de ponta. Os físicos quânticos já admitem abertamente que só podem descrever o limite da percepção humana, mas não podem penetrar nessa percepção ou escapar dela. Então, que outra maneira existe de experienciar? O que significam realmente outras dimensões superiores? Qual é o caminho para cima? Qual é a saída? Repare nisto. Já alguma vez tinha visto uma coisa destas? Se não, realmente deveria sair mais. Se nunca tinha visto uma coisa destas e lhe parecem marcas pintadas aleatoriamente, sabe? Talvez haja um padrão, mas se houver é completamente abstrato, certo? Na verdade, não é nada abstrato. Cada marca no padrão tem um propósito e o propósito não pode ser alcançado sem ela. Esta é uma imagem 3D que está codificada em duas dimensões. E se usar o seu sentido de visão da maneira habitual, não conseguirá ver a imagem 3D. Mas há um método. Tem de se aproximar do ecrã e deixar. Não, não. A sério, aproxime-se do ecrã e permita que os seus olhos saiam do não, mais perto, coloque o nariz de encontro ao ecrã. Sim, isso. Belo nariz. Agora, desloque a cabeça para trás, lentamente, sem focar novamente os olhos, certo? Sim? Então, agora, se teve sucesso, vê a imagem. Ela aparece-lhe. Então, agora é óbvio que a dimensão superior sempre existiu, juntamente com a inferior, certo? E que a inferior só poderia ter sido criada com o conhecimento de qual imagem deveria estar contida na superior. Agora pense nisso. A ideia de criar algo como uma imagem tridimensional escondida num desenho bidimensional, que lhe daria o prazer do esforço e da descoberta e da revelação, que vem de uma dimensão infinitamente superior e quantitativamente diferente, que você nunca poderia ter imaginado apenas se focando em pontos separados no espaço de um ecrã. E essa imagem está codificada na imagem 2D. Por isso, como vê, cada estado superior é mais inclusivo, mais criativo, menos material e mais atencioso e intencional. Os cabalistas que penetraram no estado mais elevado dizem-nos que este estado é amor absoluto. Claro, só chegaremos lá se quisermos o suficiente para aprender como fazê-lo. A nossa experiência de nós próprios, como indivíduos separados, neste mundo, um entre 1000 milhões, não é de todo o que parece ser. Fomos criados e somos administrados por uma única intenção. E quer estejamos cientes disso ou não, tudo isso está a ser gerenciado e ligado por um único pensamento. As dimensões que imaginamos são, na realidade, a elevação da percepção de separação. Através da intenção partilhada, que liga
todas as partes e que as torna mais e mais com uma qualidade aderente por detrás da estrutura que esta intenção criou. E para alcançar isso, nas relações entre nós, é ascender a essas dimensões. Falamos acerca do infinito, do espaço como sendo infinito, ou que há dimensões infinitas sobre as quais falam os físicos teóricos. Mas o infinito e a eternidade, de acordo com os cabalistas, não é um aspecto quantitativo. Ser inumerável não é algo relacionado com a quantidade. Não é quantificável. Ou seja, há uma inversão. Algo que não pode ser contado nem medido. E quando pode ser contado e medido, então o quê? É uma qualidade. Mas como compreender uma qualidade? E isso é realmente o que nos impede de compreender e abarcar outras dimensões, ou da transição de uma dimensão inferior para uma dimensão superior. Quanto mais inclusiva a qualidade é, ou seja, sem a expressão da separação, mais elevada é. Então, o que vimos naquele vídeo? Vimos que as formas separadas não são nada sem a multiplicidade de limites, fronteiras à volta da qualidade que a tornam num número. Assim que é transformada num número, perde toda a memória, toda a percepção do que realmente é. E tudo parece ser abstrato e aleatório. Também verificamos que, se distorcermos a imagem de centenas e centenas de formas numa única imagem, através da nossa visão, começamos a olhar para o resultado como se fosse uma única coisa. Estamos a olhar para ela de forma qualitativa, nesta desfocagem de visão, e, eventualmente, a qualidade do que se encontra naquela área pode aparecer. E a imagem a três dimensões aparece. Estamos a relacionar-nos com o que é comum, com a qualidade que existe naquela área. Também verificamos que não é possível que as partículas que aparecem como separadas não possam organizar aquela imagem que apareceu quando olhamos para ela de uma forma qualitativa. Esse conhecimento de que organizar, de que forma, para que ambas possam ser uma expressão de uma área e que também sejam capazes de se expressar como um conjunto de indivíduos, terá que advir do que chamamos de dimensão qualitativa, que é superior a isso. E nessa dimensão superior estaria o conhecimento de qual seria o resultado, como podem ser as coisas, ambas individuais e unidas. O pensamento do que nos aconteceria enquanto indivíduos, nos elevarmos, enquanto partículas individuais, se elevaram para esse campo geral e descobriram que havia algo qualitativo ali e que a identidade individual não era apenas o que tinham originalmente pensado, que originalmente percepcionaram ser, mas que chegaram realmente a casa nesta dimensão superior, completa e inclusiva. Essa experiência foi oferecida como parte do plano. E por último, esta dimensão superior é aquela que deu a esta criação, para a qual estamos a olhar na imagem a três dimensões, o significado e direção. Portanto, existe uma intenção última por detrás de tudo isto. E o começo e o fim da experiência advêm e retornam a essa intenção de fazer o bem, de dar prazer a toda a experiência.
É isso que procuramos nas dimensões espirituais. Nas mudanças que experienciamos na percepção da realidade, que estão relacionadas total e completamente com a conexão. Quando nos conectamos com o que temos em comum, vamos encontrar o Criador por detrás de todo este sistema. E quando estamos envolvidos dessa forma, mesmo quando estamos à procura, vamos partilhar dessa qualidade do Criador e vamos passá-la para os níveis e dimensões abaixo de nós. É isso que procuramos. Isso é o esclarecimento espiritual. E o que são as dimensões mais elevadas. E não estão lá apenas para satisfazer a nossa curiosidade, mas para nos dar a possibilidade de fazer a mesma coisa, de transportar toda aquela bondade. Há alguns dias atrás, na última quinta e sexta e durante o fim de semana, reuniu-se um grande grupo de estudantes de Kabbalah no deserto, em Israel, para precisamente experienciar este processo uns com os outros. Juntaram-se para construir ligações de amor que sejam idênticas à intenção por detrás do sistema que criou a vida humana e o mundo como o vemos. Juntaram-se por forma a elevar-se da separação para esse campo partilhado e criar laços de amor, amor verdadeiro entre eles e entre todos nós, partículas, e o Criador que impulsionou a criação em que vivemos. Fizeram-no porque todas as partículas que vemos, todas as outras pessoas, constituem a sua alma. São todos administrados pelo pensamento do Criador e o que precisamos fazer para viver uma vida feliz e plena é sentir não apenas que somos indivíduos, mas sentir, na realidade experienciar diretamente que há uma força de conexão e que essa força é o que é a vida na realidade.